Pois Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando os livros de Reis 1 e 2. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Adicione o sininho, que é para você poder receber as notificações todas as vezes que um vídeo novo é postado. Não se esqueça também de dar o seu like, porque você nos ajuda com isso a espalhar a palavra de Deus. E, se quiser, pode compartilhar sem problema nenhum os nossos vídeos. Seus familiares, pessoal da igreja, pessoal conhecido, pode ficar à vontade e compartilhar. Amém? Então, vamos lá. Nós estamos no reino dividido e dentro deste tópico nós estamos falando ainda dos reinados posteriores. Então, nós já vimos com o amado os reis de Judá, Roboão, Abias, Asa e Josafá, e do reino de Israel, Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Tibni, Omri, Acabe e Acasias. Vamos continuar então. Neste ponto do livro, existe um parênteses entre as discussões relativas aos reis, tanto de Judá quanto de Israel, e passa a se falar sobre Eliseu. Nós vamos preparar vídeos específicos sobre Eliseu, porque eles são mais profundos, e aí a gente precisa, então, levar mais tempo para trazer tudo que é interessante e necessário que saibamos sobre Eliseu. Então, aqui nós vamos apenas relembrar que Eliseu sucede a Elias. Elias vai desaparecer, o seu ministério termina e vai começar o ministério de Eliseu. Então, nós vamos ter aqui a cura das águas, o escarnecimento de Eliseu, a guerra contra Moabe, em que ele tem uma participação, e outros relatos, como o azeite da viúva, o filho da sunamita, a morte na panela, quando ele multiplica o alimento para os profetas, a cura de Naamã, o machado que flutua, quando os arameus são ludibriados pelo conhecimento especial de Eliseu, o cerco de Samaria, a devolução da propriedade da sunamita e o episódio com Hazael, que sucede o reinado da Síria em lugar de Ben-Hadad II. Então, tudo isso nós vamos estudar em vídeos separados no estudo específico sobre Elias e Eliseu. Amém? Então, continuamos com os reis de Israel e de Judá. Na sequência cronológica, nós temos Jeorão, rei de Judá. Jeorão assume a corregência com seu pai. Josafá, ao final, ele divide o reino com Jeorão. Sozinho, ele inicia o seu reinado em 848 a.C. E aqui nós temos um reinado de 13 anos de Jeorão, que vai de 853 até 842. Quando ele assume o reinado, Jorão de Israel está reinando pelo 5º ano. Cuidado aqui, porque nós temos reis de Judá e de Israel com nomes muito parecidos, Jeorão ou Jorão. O nome Jeorão também pode ser uma alternativa ao nome Jorão. Então, em algumas Bíblias, em alguns documentos, nós temos Jeorão e Jorão. Só vamos saber se é de Judá ou Israel
se o autor do texto disser para nós. Os reis de Israel e de Judá, portanto, tendo este nome. Atalha era filha de Acabe e Jezabel, neta de Omri, e ele casa com Jeurão, tá? Então, Jeurão é marido de Atalha, neta de Omri. Ele começa o seu reinado com 32 anos e ele promove a idolatria, a adoração a Baal, a adoração ao bezerro de Betel, inclusive porque Atalha está vindo de Israel. E ele vai, então, influenciar positivamente em relação aos seus súditos, compelindo, dando chance e dando razão para que os seus súditos vão para a idolatria. Para se estabelecer no trono, Jeurão, ele acaba matando todos os outros seus irmãos que eram filhos de Josafá, para impedir qualquer tipo de atitude que lhes tirasse o trono. Então ele mata os seus irmãos, 6 irmãos. Edom se revolta de novo, e agora com sucesso, e Jeorão acaba perdendo tudo que era de Edom. Edom pagava um tributo anual e vinha de Edom alguns bens, e ele perde isso tudo. Jeorão fere os edomitas, ele faz guerra contra os edomitas, mas ele não consegue parar a revolta. Quando ele começa de novo uma guerra contra Edom, né, também ele não teve sucesso. E Edom não paga tributo. A revolta, portanto, no final, resulta bem sucedida e Edom passa a ter um rei próprio, um rei para si mesmo. Libna é uma cidade que estava também na divisa, próximo a Edom. Então, Edom está aqui para baixo e Libna está aqui, ó. Jerusalém está para cá. Libna fica na divisa entre a Filisteia e o reino de Judá. Então, aqui embaixo, Edom já tinha se separado e Libna também começa a se revoltar. Libna é uma cidade de levitas, era uma cidade levita, portanto. Jeorão vai morrer, né? Não existe nenhuma outra menção sobre ele, a não ser lá no final a sua morte. Ele tem uma morte terrível, ele adquire uma doença no intestino grosso, no intestino final, portanto, e isto provocava uma diarreia crônica. Ele morreu de tanta diarreia. E o seu intestino, ele acaba saindo, o que a gente chama na medicina de prolapso retal. Então, ele teve também isso. Esta gravidade fez com que ele morra miseravelmente. Ele não foi sepultado no sepulcro real. Ele não está vizinho aos outros reis. Filho de Acabe e Jezabel, começa a reinar Jorão lá em Israel, no 18º ano de Josafá, que era de Judá. Ele reina de 852 a 841. Quando seu irmão Acasias morre, a gente já viu isso anteriormente, né? Quando Acasias morre, quem assume o lugar é Jorão. A gente já tinha visto Jorão. Jorão também era ímpio, também era uma pessoa maldosa, mas ele tem uma coisa interessante aqui.
ele derruba a coluna de Baal. Ele derrubou uma coluna de Baal, mas ele não elimina a idolatria em Israel, mas ele diminui a idolatria. Tá? Ele enfrenta a oposição, e quando ele enfrenta a oposição, ele abandona as reformas e se volta para a adoração. Então ele começou bem, mas a pressão de oposição fez com que ele se voltasse para a idolatria, principalmente a adoração ao bezerro de ouro que Jeorão havia feito. Então aqui, amado, cuidado. Começa bem, mas ele acaba cedendo à pressão, à força dos que são contrários. Ele tinha que ter mais fé, ele tinha que ser mais firme. Filho de Jeorão de Judá. Então, Jeorão morre, a gente já viu agora há pouco. Jeorão morre, quem assume o seu lugar é Acasias. Cuidado, que esse é o Acasias de Judá. Ele governa por apenas um ano. E coincide esse último ano com o de Jorão, rei de Israel, 842-841. Ele inicia o seu reinado no 11º ano de Jorão, e os dois terminam meio que juntos. Ele tinha 22 anos quando ele começou a reinar, e a sua mãe era Atália, tá? Atália, porque Atália estava casada com seu pai Jeorão. Ela era, como a gente já viu, filha de Acabe e Jezabel, neta de Omri. Ele fez um pacto com Israel e ele foi com Jorão tentar deter Hazael. Veja que Hazael já é rei agora, né? Lembrem que Ben-Hadad tem uma profecia que foi dada para Elias e que Elias passou para Eliseu, e Eliseu foi até Hazael e ele profetizou que Hazael seria rei no lugar de Ben-Hadad. Então, Hazael já é o rei. Então, o que eles fazem? Eles vão brigar agora, estão brigando ainda por Ramote de Gileade. Aqui, o antecessor dele já tinha morrido, tá? Acabe já tinha morrido em decorrência aqui de um problema com Ramote Gileade. Agora, Acasias vai com Jorão aqui para Ramote Gileade, tentar deter Hazael na guerra por aquela cidade, que também em algumas partes é chamada de Ramá de Gileade. Em algumas Bíblias, não diz que ele estava na guerra, não diz isso. Uma versão diz que ele não foi para a batalha de Ramote de Gileade, mas que ele foi visitar o rei de Israel quando ele estava em Jezreel. Em Jezreel, o rei estava se recuperando de um ferimento lá na batalha de Ramote de Gileade. Seu antecessor já tinha morrido por causa de um ferimento lá, e agora ele estava se recuperando em Jezreel quando Acasias vai visitá-lo. Neste meio tempo, Eliseu manda um dos seus profetas ir até a batalha, até o local da batalha, lá em Ramote de Gileade. Ele encontra Jeú e unge Jeú como rei de Israel. Este rei é o único rei que foi ungido. O único rei de Israel que foi ungido. Então, ele vai até Jezreel, onde Jorão estava se recuperando daquele ferimento, tá? E mata. Como que ele faz isso?
Quando ele recebe essa mensagem toda, num primeiro momento, ele esconde essa mensagem. Por quê? Porque se os soldados de Jurão soubessem disso, eles teriam matado então o profeta. Então ele se esconde nessa história e vai ungir então Jeú. Jeú agora fala para os seus, a parte que é conhecida, que ele confia, ele fala para os seus que ele foi ungido rei. Todo mundo festeja e ele vai para Jezreel. Ele sai da batalha e vai para Jezreel. Fazer o que lá? Matar Jorão. Só que quando ele chega lá, quem está ali? Acasias. Ele mata Jorão e fere também Acasias. Acasias foge, dizem alguns, para algumas cidades próximas ao Carmelo e diz a palavra que ele acaba morrendo em Megiddo. Tá? Então, aqui nós temos a morte de Acasias de Judá. Amém, amados? Bons estudos.